Como é que você ingressou, Van, nesse mercado de seguros? Foi em seguros? Foi em planos de saúde? Como é que começou desde o início até você chegar hoje com uma empresa tão bacana como CEO de uma assessoria da Cobroker? Vamos traçar uma linha do tempo desde quando você começou, porque é uma história muito bonita, especialmente porque é legal ver uma mulher representando tão bonito, tão bacana esse mercado de seguros. Conta pra gente aí, como é que foi esse início? Eu adoro falar disso, então já começa daí. Eu acho que o nosso mercado ele tem aumentado aí realmente a participação das mulheres, mas ainda é muito baixa. E para quem não sabe, eu comecei com 16 anos, André. Faz pouco tempo, tá jovem. Exato. Então aí são 20 anos, tenho 36 anos, eu comecei com 16 anos estagiária, e eu sempre falo isso, né, para todos, inclusive para os meus funcionários, que a nossa história, ela vai realmente, né, a nossa história é um livro, e a gente vai escrevendo isso desde o início. Eu participei aí de um processo seletivo da época de CEE, estágio, entrei numa corretora de seguros. Com 19 anos, eu era já gestora dentro de operadora. E aí, comecei a minha trajetória aí, minha raiz ela é totalmente de saúde. Saúde, muito bom. Então, participei aí durante alguns anos, né, de um trabalho muito bacana na Amil. Então, era muito conhecida, né? Vanessa Mendes da Amil, né? Quando a gente fica durante um tempo dentro de uma companhia, a gente tem uma marca que a gente leva, né? Verdade. E nesse processo todo, né? Trabalhando e aprendendo e muito com contato com o corretor, porque eu fui muito da área comercial durante muitos anos. E a gente vai aprendendo a lidar com o corretor, a falar a linguagem, a entender a dor, entender a necessidade. E eu, como funcionária, eu sempre pensei o seguinte, poxa, eu tenho que fazer diferente, né? Então, eu procurava fazer uma ação diferente dentro das corretoras, eu procurava ter uma ideia diferente. E aí, até antes de eu terminar essa fala, eu queria até dar uma ressalva aqui, ressaltar aqui um processo que a gente vai... Cada vez que a gente se identifica com um trabalho e que se a gente se dedica, a gente vai se aperfeiçoando cada vez mais. Verdade. E o nosso olhar, ele vai ficando cada vez mais amplo. E foi assim, durante muito tempo dentro da Amil. Então, conheci o mercado, né? Então, conheço muita gente desse mercado. E quando eu resolvi montar um projeto meu, eu tinha um sentimento que eu falei, poxa, eu quero montar algo que eu acredite e que eu veja que faz sentido para esse nosso mercado. E assessoria até, André, falar um pouquinho de assessoria, não era um mundo de operadora de plano de saúde. Assessoria, para quem não conhece, ela vem de um modelo de seguradora, Perfeito. Né? Então, quem trouxe como é que surgiu a assessoria? Eu acho que é legal a gente falar. O pessoal às vezes não sabe como é que surgiu a assessoria. A assessoria surgiu lá de Sul América, de Bradesco, que eram grandes executivos dentro da companhia, que saía da companhia e a seguradora falava assim, poxa, você quer continuar um trabalho? Eu vou te dar uma carteira de corretores e você cuida dessa carteira de corretores. Era um acordo que a seguradora fazia com os executivos para... Exatamente. Legal. Isso não era o mundo de operadora. Qual que era o mundo de operadoras de planos de saúde? Era o mundo que tinha os corretores com código direto ou as plataformas de venda. Tá. No saúde, plataforma de venda, qual que é o modelo? O corretor entrega a produção na plataforma, a plataforma repassa um comissionamento para esse corretor. Tá bom. Tá? E eu olhava tudo aquilo e falava assim, por que os corretores, muitos inclusive SUSEPADO, ou até com código dentro da operadora, por que muitos corretores acabavam entregando em plataforma? Qual que era o grande problema? Atendimento. Quando o corretor ele começa a trabalhar com o seguro, ele dentro da companhia fica muito difícil ele circular, porque você imagina, um gestor atende ele mais 1.000 corretoras. E aí ele acaba que não tendo uma produção grande, porque ele é um iniciante, ou o business dele não é focado no saúde, por exemplo. Então, fica muito difícil o acesso. Então, esses corretores acabavam entregando a venda deles numa plataforma. Que a plataforma, pelo volume de venda,
ela tem muito mais entrada dentro da operadora. Tem acordos comerciais, Acordos, operação, enfim, tá bom. Exatamente. E como esse modelo de assessoria, então, não era um modelo de operadora, na época, a Amil começou a olhar esse modelo de operadora, de assessoria dentro das seguradoras, e começou a querer replicar isso dentro da companhia de uma forma do seguinte, poxa, vamos montar um modelo assessoria aqui para atender esse corretor SUSEP? Tá. Então, bacana. Começou-se a nascer o modelo de assessoria. Nessa época, eu saí da Amil. E aí eu falei, poxa, eu quero montar um negócio que tenha a minha cara. Que ano que foi isso, mais ou menos? 2018, final de 2017. Tá. A Cobroker nasceu em 2018. 18, tá bom. Março de 2018 ela nasceu. Legal, legal. Então, bem nova, recente, Verdade. faz pouco tempo, não fez 5 anos ainda. Boa parte da vida foi no meio da pandemia, inclusive, né? Exatamente, Cara, que André. desafio, que desafio. Monto uma empresa em 2018, trabalho 2018 e 2019, 2020 entra a pandemia, 2021 com pandemia. Qual que era a parte boa desse negócio, né? A Cobroker já nasceu, né, sendo diferente. Eu lembro que quando eu montei a assessoria, né, as pessoas falavam, mas por que você vai montar assessoria? Não era um mundo não era um mundo naquele momento, né? Uhum. De saúde, né? E eu falei, poxa, eu penso o seguinte, esse corretor, ele não quer ficar entregando o corretor que tira uma SUSEP, o corretor que ele tira um CNPJ, que ele quer empreender, ele não quer ficar colocando a venda dele atrás de outro CNPJ. Perfeito. Né? Ele quer o quê? Ele quer fazer carteira. O nosso mercado, eu acho que a linguagem é muito essa. Ele quer fazer uma carteira de vitalício, né? Verdade. E no saúde, André, no saúde era muito informal. Porque operadora você não precisa ter SUSEP. Então você tinha muitos salões de venda com corretores que nunca tiveram SUSEP e que só se preocupavam com agenciamento. Tá. Ok? Só que quando você olha isso num processo que, poxa, naquela época ainda não tinha mudado o mercado, mas eu falei, esse mercado tá mudando. Esse mercado, uma hora, ele vai se profissionalizar, né? As exigências das companhias, você pega até uma cultura. A Amil em 2010 era uma Amil. A Amil em 2022 é totalmente diferente, Verdade. né? Regras, tudo. Então, assim, eu acho que o mercado começou numa batida naquele momento de profissionalização, Tá. né? E aí eu falei, poxa, é isso. Eu vou montar uma assessoria. Do zero. Do zero. Sozinha. E aí as pessoas olhavam pra mim e ninguém entendia, né? Por quê? Eu não fui a executiva de alto escalão dentro da companhia que saiu e a Amil foi lá e me deu uma carteira de corretores. Uhum. Então eu tive que conquistar cada corretor desde o zero. E quando eu saí da Amil, a Amil foi e me deu um código de assessoria, porque eu montei um projeto e apresentei. E naquela época ninguém queria ser assessoria. Então, era tudo mais fácil. Só que, André, quando eu montei esse projeto de assessoria, a Amil não abria código quase para nenhum corretor. Era difícil a abertura de código na Amil. Tinha essa barreira de entrada? Então era muito... Por quê? Porque você tinha um monte de corretor que não produzia, porque o acesso era difícil, Sim. porque ele era atendido por uma célula chamada cauda longa. Tá. Né? O famoso cauda longo você ganha pelo volume, né? De quantidade de corretoras. E aí o que acontece? A Amil dificultava a abertura de código, coloca a produção, e esses corretores acabavam entregando em plataforma se ele não tem uma produção muito expressiva. Em 2018, o que aconteceu? A Amil lança aí uma nova regra. Abra o código para qualquer corretor. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô abrindo uma assessoria que só tem uma marca, a Amil. E agora? Eu vou concorrer com a Amil? Né? Pois eu não fechei a janela e eu falei, eu vou seguir nesse meu projeto. Mas o principal sentimento desse projeto era a entrega desse projeto. Tá. Era uma entrega em qualidade e em atendimento. André, é isso. São menos de 5 anos
a Cobroker começou a conquistar, então, os códigos. Tá. Então, eu fui a 1000, depois eu fui Grupo Notre Dame Intermédica. E aí, por quê? Senão não faz sentido o corretor ter uma assessoria só com uma marca. E tem que dar opção, né, pra ele, né? Até porque o cliente precisa ter o melhor ali na hora de você apresentar uma cotação, né? Um estudo. Exatamente. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a trabalhar esses corretores, esse atendimento, trabalhando simultaneamente. A equipe, como que era o atendimento que eu queria para essa equipe, para esses corretores, porque existia uma coisa, André, que as pessoas conheciam o jeito da Vanessa atender. Então eu falei, mas eu não posso criar uma empresa onde todos os corretores ligam para Vanessa. Então eu tenho que criar o quê? Um corpo para essa empresa. Eu tenho que dar a filosofia de atendimento da Vanessa, ela tem que ser da empresa. Essa é a parte mais difícil do empreender, que é quando você sai do zero. Eu falo o seguinte, montar uma empresa do zero é literalmente do zero. Você não tem uma identidade, você não tem um formato, você não tem uma filosofia, né? uma cultura de empresa, né? Super desafiador. Você não tem nada. Você tem funcionários que você precisa encantá-los com a sua filosofia. Então, assim, e aí você tem a pressão de ser uma assessoria, porque assessoria, você tem uma regra. Não é simplesmente, eu quero ser uma assessoria. Abrir um CNPJ, um KNAI e pronto, né? Vou lá bater na operadora e me dá um código de assessoria. Você tem uma regra, você tem uma meta. Então, assim, é tudo pra quê? Pra ver se você realmente sabe trabalhar com o modelo. E aí, André, foi muito legal, porque nesse tempo da Cobroker, a Cobroker foi com o nosso jeito de fazer, com o nosso jeito de atender o corretor, né? E aí eu vou até depois entrar um pouco mais nisso com você. A Cobroker foi, nesse período, a primeira assessoria de Omint no mercado, no saúde. No saúde. Então, Cobroker aí lançou aí, startou o modelo assessoria na Omint, então fomos a primeira. A Cobroker foi a primeira assessoria só de benefícios da Sul América. Que legal. E assim, a Sul América eu falo que e assim, antes da separação com a Allianz, tá? Então a gente foi um projeto piloto, porque a assessoria dentro das seguradoras, ela era o quê? Pra você ser uma assessoria, você tem que ser uma assessoria de tudo. Todos os produtos, não dá pra você escolher. Auto, vida, previdência, não existia uma assessoria só de benefícios. Eu fui lá na Sul América e falei, olha, a Cobroker era uma assessoria só de benefícios. E eu vou te dizer o porquê. Porque eu venho do ramo de saúde. Saúde é um dos mais rentáveis, só que é o que mais... eu falo que assim, ele é complexo porque ele tem várias regras, ok? Os produtos, enfim, categorias. E o que eu percebia do canal, né, dos corretores? Eu percebia que é o seguinte, eles mesmo estando atrelados a uma assessoria generalista, tudo, ele no saúde, principalmente, ele patinava e ele acabava procurando uma plataforma de venda. Entendi. Por quê? Porque você precisa ter... Quando você é uma assessoria, você precisa ter alguém técnico, especialista. Especialista naquele produto, né? Exato, porque a gente é justamente para dar o suporte. E esse mercado patinava muito nisso. E eu cheguei na Sul América e falei, olha, a Cobroker, ela nasceu para ser uma assessoria somente de benefícios. Porque na minha visão, quem é tudo acaba não sendo nada. E eu, pela minha proposta de entrega, eu tenho que ser especialista no que eu entrego. E eles ficaram, durante uns 6 meses, avaliando a Cobroker, entendendo como que a Cobroker atende, e perguntando para corretor, enfim, até que a Cobroker foi a primeira assessoria só de benefícios da Sul América. Que incrível, que incrível. Isso é muito legal. Parabéns por isso, porque não é fácil, né? Não é o que você falou. Eles vão aceitar assessoria para tudo. E aí você... eu vou te mostrar por que a Cobroker tem que estar aqui como uma assessoria exclusiva de benefícios. E você não desistiu. É isso. Acho que a palavra aqui é persistência, né, Van? É persistência. Porque muita gente fica no meio do caminho.